A leitura é incontestavelmente um dos mais fortes instrumentos utilizados no processo de formação humana. Quando ingressamos na escola, nosso principal objetivo é aprender a ler e a escrever. Meta esta, logo que atingida, nos oferece a oportunidade de obtermos uma infinidade de conhecimentos através das várias manifestações e expressões humanas. Sendo assim, este trabalho tem, por sua vez, o objetivo de mostrar como as pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual, as quais não podem ler grande parte do acervo escrito de nossa sociedade, fazem para transpor as dificuldades a fim de serem incluídas com muito orgulho no fantástico mundo da leitura, graças à ajuda importantíssima de uma pessoa chamada de ledor. Além disso, este trabalho intenciona apresentar as principais técnicas utilizadas por estes ledores e como os mesmos podem ser úteis na colaboração em leituras e gravações que podem ser aproveitadas individual ou coletivamente, sem perder de vista o propósito de atrair mais pessoas para junto daqueles que já realizam este gesto de humanidade. O deficiente visual e a leitura. Ler sem ver as letras no papel pode parecer difícil ou impossível. Contudo, não é bem assim. A cada dia, os deficientes visuais têm provado que a leitura é uma de suas práticas mais frequentes, ora estudando regularmente, ora buscando informações e divertimentos extracurriculares. Mais e mais sobe o índice de pessoas com deficiência visual que conseguem ocupar um lugar na sociedade, estudando e trabalhando. Atualmente, temos o conhecimento de deficientes que ocupam cargos de professor, advogado, locutor, escritor, jornalista, pedagogo, etc. É quase impossível pensarmos que uma pessoa conseguiria ocupar uma função de professor, por exemplo, sem ter consigo o hábito da leitura. Dessa forma, você já pensou como um professor cego faria para realizar suas leituras e preparar suas aulas? Existem 3 maneiras que tornam viável a leitura a um indivíduo com dificuldades visuais consideráveis, tais como o sistema Braille, o uso do computador e o auxílio do ledor. Talvez, dos 3 recursos citados, o mais conhecido seja o sistema Braille de leitura e escrita para cegos. Este possibilita ao deficiente a ler com os dedos, identificando os códigos contidos no papel como números, letras, palavras, frases e textos. Outra forma de leitura se dá através da ajuda da informática. Atualmente existem programas de computador com a capacidade de tornar a máquina falante, fazendo com que leia todas as informações visíveis na tela para o seu operador. Fato este que permite ao deficiente ler livros eletrônicos, consultar a internet e redigir suas tarefas escolares, por exemplo. Dos softwares mais conhecidos, podemos citar o DOSVox, um programa nacional, criado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Virtual Vision, programa que funciona como um leitor de tela para o ambiente Windows. Além desses, há ainda outro recurso de leitura que ocorre através do auxílio de um ledor, ou seja, uma pessoa que se dispõe a ler para aquele que se encontra impossibilitado de realizar tal prática. Dos recursos brevemente apresentados acima, o que mais nos interessa é o último, pois é sobre ele que recai o foco do nosso trabalho. Sendo assim, prossigamos para ver quem são os ledores, o que eles fazem e como fazem. O que é ledor? De forma sintética, podemos dizer que ledor é aquela pessoa que se dispõe a realizar leituras para aqueles que não podem ler. Segundo os dicionários, o ledor é aquele que lê ou que tem o hábito de ler. Por isso,
Esta palavra ledor é sinônima de leitor. Normalmente, encontramos os ledores nos locais frequentados por cegos, tais como escolas especiais, institutos de reabilitação e audiotecas. Das características necessárias aos ledores, afirmamos ser essenciais o amor ao próximo, paciência e responsabilidade. O amor ao próximo é fundamental para que haja uma parceria ouvinte-ledor bem-sucedida, principalmente se este laço se reveste de um caráter voluntário. Outra característica importante deve ser a paciência. Muitas vezes pode acontecer de o ledor estar lendo algo para alguém e esse estar mentalmente afastado daquela situação. Algo consideravelmente normal. Quantas vezes você estava presente na sala de aula, porém sua mente estava passeando pelos corredores do colégio? Ou ainda, quantas vezes não se encontrou disperso durante uma leitura, realizando desse modo uma ação profundamente mecânica? A responsabilidade, por sua vez, deve constituir-se como regente dessa parceria. O ouvinte e o ledor precisam ser responsáveis em seus tratos. Mesmo sendo um trabalho voluntário, o ledor, tampouco o ouvinte, não deve marcar os encontros regulares e não aparecer sem avisar previamente. Muito menos, deve o ledor se comprometer a realizar tarefas das quais não poderá dar conta no tempo necessário. O ledor não deve se apresentar como um herói dos desenhos animados, pronto a salvar seu ouvinte de qualquer dificuldade, e nem como um anjo enviado por Deus e capaz de operar milagres, pois isso pode ocasionar a falta de responsabilidade de seu ouvinte. Assim, possuindo estas características, o ledor terá grandes condições de auxiliar seu ouvinte em suas atividades regulares de leitura. As tarefas a serem oferecidas aos ledores são várias. Contudo, as mais procuradas são leituras, gravações, explicações e ajuda em pesquisas. Todas estas exigem um preparo do ledor, sendo que umas são mais simples e outras mais complexas. No entanto, todas são possíveis. Com base em tudo o que foi apresentado nesse trabalho, afirmamos que a leitura, instrumento forte na formação e inclusão dos indivíduos em nossa sociedade, nunca esteve tão próxima dos deficientes visuais como nos últimos anos. Apesar da cegueira não contribuir em nada para o processo de leitura, os deficientes estão superando seus limites e buscando a sua inserção em uma sociedade cada vez mais globalizada. Foi com enorme prazer que podemos apresentar e falar, ainda que brevemente, daqueles que nos ajudam a saciar a sede de conhecimento que nós, deficientes visuais, também temos. A eles, ledores imbuídos de solidariedade, agradecemos nesse instante e reconhecemos serem os olhos que nos conduzem ao saber. Finalmente, acreditamos, através destas poucas páginas, ter despertado o desejo em você, caro leitor, de ser mais um elo nesta corrente que envolve com muito carinho a causa dos deficientes visuais.